o Flamengo, provável Flamengo, com o Santos, Rodinei, Davi Luiz, Léo Pereira, Felipe Luiz, Thiago Maia, João Gomes, Everton Ribeiro, Arrascaeta, Pedro e Gabigol. Tá aí o time do técnico Dorival Júnior. E aí o provável... Tava ali, né? Provável Corinthians. E agora o provável Corinthians, tá? Vocês viram ali, né? Cássio, Fagner, Bruno Mendes, Balbuena e Fábio Santos, Duqueiroz, Cantígio, Renato Augusto, Adson, William ou Roger Guedes. O Mendel trouxe a informação que o William ainda não está completamente recuperado. E na frente, o Yuri Alberto. Tá aí o time também do técnico Vitor Pereira. O que o Corinthians pode fazer diferente do que ele fez na partida lá na Neoquímica Arena para conseguir esse 2-0, para conseguir o que estava falando o amigo torcedor corintiano ali, depois o Cássio nos pênaltis segurar tudo? Olha, se o Corinthians entrar com a animação e a disposição daquele colombiano, não sei se ainda há tempo hábil do Corinthians inscrevê-lo, tentar contratá-lo, inscrevê-lo e colocá-lo em campo. Porque se for com aquela animação, o Corinthians passa a ter chances consideráveis de classificação. Mas, falando sério aqui, as novidades ficam nas costas dos caras mais experientes, cascudos e de quem se esperava tanto em momentos decisivos. Renato Augusto e o William. Não estão no auge, não estão na melhor forma, não estão com o ritmo devido, se é que o William vai jogar. Mas são jogadores que poderiam, com experiência, com talento, com qualidade técnica, oferecerem ou proporcionarem ao Corinthians mais chances, mais opções de construírem jogadas, de finalizações, quem sabe de fora da área, os dois batem muito bem, bola parada ou uma bola rolando mesmo, chegar ao gol do Flamengo. O Corinthians acho que tem duas armas ou duas apostas. Primeiro é a questão psicológica, porque quase todo mundo dá com razão o Corinthians virtualmente eliminado, é uma situação muito difícil. Então você transfere a responsabilidade para o adversário, que é ultra favorito, jogando em seus domínios. Então, por exemplo, o Atlético Mineiro contra o Palmeiras, se ele é eliminado, ele tem quase que um ano perdido, mais ou menos, porque ele fica fora de todas as principais competições. Imagina o Flamengo, o baque que seria, a pancada que seria, o nocaute que seria se o Flamengo fosse eliminado da Libertadores. Já seria um prejuízo diante de um elenco tão estelar. E aí você imagina, tomar uma virada em casa, o Flamengo tomou uma épica em mata-mata, que foi do América do México, venceu por 4-2 fora e perdeu por 3-0, um show do Cabanhas naquela oportunidade. Era um outro Flamengo, uma outra situação, mas o Flamengo não pode, nesse momento, ser eliminado pelo Corinthians. Seria um vexame, uma vergonha, né, diante da superioridade que tem sobre o adversário, diante da vantagem construída na primeira partida. Então, o Corinthians pode, o que hoje está simplesmente voando. É uma estratégia. Essa volta do Renato Augusto, agora, que eu imagino como titular, o William, se também puder entrar como titular, isso seria o suficiente para mostrar um Corinthians muito melhor do que ele foi na Neoquímica Arena, André? Honestamente, não sei, Marcela. O Renato entrou na partida contra o Avaí no fim de semana. Dele a cobrança do escanteio para o gol do Balbuena, que faz com que o Corinthians saia, né, tenha saído dessa partida com 1 ponto. Não é um resultado tão ruim assim, mas evidentemente por causa da busca, né, pela aproximação com o Palmeiras, não foi o que o Corinthians queria. E eu não sei em que condições o Renato está para entregar, do ponto de vista físico mesmo, de intensidade de uma partida de altíssimo perfil, como vai ser essa, um ritmo que tende a ser bastante alto. Durante quanto tempo o Renato tem condições de contribuir? Evidentemente todo mundo conhece o Renato Augusto em relação ao seu potencial, o que ele é capaz de fazer, o jogador muito acima da média que ele é. Mas, infelizmente, para ele, para a torcida do Corinthians, para a comissão técnica, ele não tem mostrado condições, né, nos últimos meses para ser esse jogador que faz diferença. A mesma coisa pode ser dita sobre o William, que eu tenho pouca esperança que jogue. Porque ter o William, que já não está no seu melhor momento físico, não recuperado de uma lesão que o impediu de jogar nas últimas rodadas, numa partida em que, teoricamente, você não deve perder uma substituição, porque você tem que ter alguma forma de manejar o jogo, já seria uma decisão errada. Também, infelizmente, para a comissão técnica do Corinthians, chegar a esse jogo com 2 jogadores tão decisivos, contratados com tanta perspectiva e tanta expectativa, sem as melhores condições para serem eles próprios. Então, o Corinthians não fez um mau jogo na primeira partida. A primeira meia hora foi até melhor que o Flamengo em relação à proposta. O primeiro gol, o golaço do De Arrascaeta, ele é fruto de uma decisão errada do ponto de vista defensivo do Corinthians. A bola tinha que ser jogada para longe da área, não foi o que aconteceu, e aí caiu no pé dele para colocar no ângulo do Cássio. A partir dali, como o próprio Vitor Pereira disse, o Corinthians sentiu muito e não conseguiu voltar para o jogo, e tudo que aconteceu dali em diante
nos passou a ideia de absoluta normalidade. Essa é a diferença técnica entre essas equipes. É por isso que é tão difícil a missão do Corinthians. O espírito tem que ser o mesmo da Bombonera, com mais jogo, com mais futebol, com mais perigo, porque o placar não é do Corinthians, né? Sim. O jogo não começa com o Corinthians pensando que levaremos para os pênaltis, como aconteceu na Bombonera. E tem um grande problema, né? A diferença maior. O Flamengo é um time 50 vezes melhor que o Boca Juniors. Essa é a questão principal. E o 0-0 não funciona, tem isso também. Nada. Vamos mostrar como é que está o Flamengo e o Corinthians nesse momento, porque ainda tem isso. É um Flamengo que a cada partida se mostra muito melhor, inclusive com seu time reserva, e o Corinthians que não vem em momentos bons, não vem conseguindo mostrar uma melhora no seu futebol. Então tem um Flamengo nos últimos 10 jogos com 8 vitórias, 1 empate e 1 derrota, o aproveitamento é de 83,3%, e o Corinthians com 4 vitórias, 2 empates e 4 derrotas. E o aproveitamento cai para 46,7%. O Flamengo que não perde há 8 partidas, né? Com 7 vitórias e 1 empate. Rodrigo Bueno, o André Kfouri estava falando sobre isso também, né? Um Corinthians que começa a primeira partida na Neoquímica Arena, ali os 30 primeiros minutos, bem, depois acaba levando o gol e se perde muito. Você acha que a parte emocional pesa nesse time e nesse time com muitos jogadores experientes do Corinthians? Nesse tipo de jogo sempre tem um peso, a carga emocional, o fator psicológico, isso faz parte, né, inerente a uma partida desse porte, desse nível, da importância, do investimento, da visibilidade, tudo que gera repercussão em torno desse jogo, que já é um duelo espetacular por reunir as duas maiores torcidas do país, então é claro que se não tiver aquele friozinho na barriga, né, como dizem no futebol, não tem graça. É um Corinthians com jogadores maduros, experientes, que conhecem os seus pontos fortes, as suas limitações, conhecem muito bem o adversário, enfrentaram recentemente 2 vezes. Um Flamengo bastante desfigurado no Brasileiro, venceram por 1-0. É um outro jogo em que o Corinthians pode tentar tirar alguma lição positiva. O outro acho que é o jogo contra o Atlético Mineiro fora, que o Corinthians vence no fim, né? Ali com personalidade, com liderança, né? Foi a volta do Balbuena, por exemplo. Esses jogadores cascudos, para esse tipo de jogo, para esse momento, podem fazer diferença. Inclusive, numa eventual disputa de pênaltis. Quando eu disse que ali, se chegar a esse ponto, o Corinthians terá uma condição mental muito favorável no ambiente, todo rubro-negro, o adversário que era favorito sendo derrotado. Então, o Corinthians tem que ter... Não é para usar o mantra do técnico do rival Palmeiras, né? Mas aquela cabeça fria e coração quente. É o que vai precisar. Mas já usando, né? Mas